Salve, meus amigos patriotas, acompanhando a gente no Brasil e no mundo. Olha, trago mais uma bomba aqui envolvendo o PT, envolvendo o presidente Lula. A situação está bem complicada, vou trazer informações na cúpula do PT. A situação é bem complicada. Lula pode ser substituído, mas por que o Lula pode ser substituído? Vou trazer essa informação daqui a pouco para você que está aqui no canal. É uma informação bombástica que envolve, né, a cúpula do PT, alguns nomes fortes aí dentro do PT, pessoas que estão mais coladas ao presidente Lula, Jacques Wagner, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o Fernando Haddad e agora o José Dirceu, que se junta também a esse time, ele que é foi descondenado, né? Um ex-descondenado, posso dizer assim, né? Porque o cara foi condenado a não sei quantos anos de cadeia e a justiça agora, Gilmar Mendes, né, que tanto falou sobre, na época, quando o ministro Barroso soltou o Zé Dirceu, ele acabou falando, né, um monte de coisa para o Barroso, houve uma discussão entre eles e agora o próprio Gilmar Mendes é quem solta, inocenta aí o José Dirceu de todos os seus crimes e está elegível para concorrer às eleições em 2026. Aí eu pergunto ao povo brasileiro, você teria coragem, independente de bandeira política, votar no Zé Dirceu? Porque eu sei que tem muita gente que tem memória curta, as pessoas daqui a pouco muita gente já esqueceu, nem lembra quem é Zé Dirceu. Né? E aí o cara aparece de repente, coloca o nome lá e vai atrás do voto. E tem muita gente que vota. Já pensou, José Dirceu, um dos maiores corruptos do Brasil, o cara que criou o Petrolão, fundou aí toda essa artimanha do PT para desviar a verba pública. Imagine, né, se você teria coragem de votar no Zé Dirceu. Imagine Zé Dirceu deputado, concorrendo a uma presidência da República. Que país nós estamos? E olha, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Mas eu quero pedir antes para a galera que não é inscrita aqui no canal, se você não é inscrito, eu estou vendo aqui, ó, que tem muita gente que assiste a gente, né, acompanha aqui, mas ainda não inscreveu, tá vendo? Estou vendo aqui que tem pessoas que estão assistindo, mas não se inscrevem no canal. Tem um nomezinho aqui embaixo, ó, inscrever-se. Então inscreva-se aí e aperte o sino das notificações, deixa um joinha pra gente e compartilhe. Vou trazer um vídeo aqui, eu acho que é o melhor vídeo do dia, do Caio Coppola, né, que é um grande comentarista de direita e que traz um comentário muito, mas muito robusto, né, muito cheio de informações sobre o Zé Dirceu. E eu vou falar já a situação do Lula. Então fica com a gente aqui nesse vídeo, não saia rapidinho, mas veja aí o que diz o Caio Coppola. Lula avalia que é preciso ter de volta uma tropa de choque na Câmara e, por isso, tenta convencer Zé Dirceu e outros 3 petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. Então, claramente, o Lula deseja a ajuda inestimável dos seus companheiros de Mensalão e Petrolão. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a compreensão do telespectador, porque eu me encontro numa situação delicadíssima. Eu já não sei mais como eu devo ou como eu posso me referir com propriedade ao senhor José Dirceu, esse ícone do PT, braço direito do Lula e até então um expoente da corrupção no Brasil. E por que a minha confusão? Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, a terceira instância do Judiciário, condenou o Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 3 décadas de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. Aí, para não ter erro, eu fui lá conferir o dicionário Oxford e está escrito o seguinte: criminoso, aquele que cometeu crime; corrupto, aquele que age desonestamente lesando o patrimônio público. Então, a depender exclusivamente dessas definições, o Zé Dirceu é as duas coisas. Mas, além disso, o companheiro de Lula já havia sido condenado pelo mesmo crime de corrupção no escândalo do Mensalão, julgado pelo próprio STF. À época, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou o seguinte, aspas, o conjunto probatório, o conjunto das provas, coloca o ministro-chefe, Zé Dirceu, em posição central da organização e liderança do esquema criminoso como mandante. É fato público e notório que foi Dirceu o principal articulador do Mensalão e que se ocupou disso de forma intensa.
Fecha aspas. Percebam que o petista José Dirceu foi condenado em todas as instâncias possíveis 2 vezes pelo mesmo tipo de crime. E por essa razão, pela prática reiterada do ilícito, nós poderíamos, em tese, nos referir a ele como um criminoso frequente, um corrupto inveterado ou um delinquente habitual. E alguns foram ainda mais longe. O ministro Gilmar Mendes chegou a afirmar em entrevista à Globo em 2015 que o governo do PT tinha um método de governança corrupta e seguia um modelo cleptocrata. Para quem não sabe, cleptocracia quer dizer governo de ladrões. Naquela época era permitido chamar corrupto de ladrão. Hoje em dia, sinceramente, eu não recomendo. É muito ofensivo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu soube que aquele mesmo ministro, cheio de opinião, que denunciava na TV a ladroagem na Petrobras, foi quem decidiu sozinho pela anulação que pode beneficiar justamente o principal condenado no Petrolão. Gilmar Mendes afirmou que o juiz de primeira instância, que foi considerado suspeito para julgar Lula, por extensão, também deve ser considerado suspeito para julgar Dirceu. Acontece que o Procurador-Geral da República se opôs a esse argumento criativo do ministro Gilmar e ainda lacrou, aspas, não se repete decisão para casos que não sejam iguais, fecha aspas. Vale lembrar também que a ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que a suspeição do juiz no caso de Lula não deveria ser aplicada a outros casos que, aspas, tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma, fecha aspas. Por tudo isso, eu conto com a sua empatia. Se coloque no meu lugar. Eu sou um crítico profissional em tempos de censura que precisa escolher a dedo as suas palavras. Se eu for fiel aos fatos e à língua portuguesa, eu posso ser acusado, ainda que injustamente, de ofender a honra de gente muito poderosa. Mas no caso do Zé Dirceu, a decisão do Gilmar Mendes ainda é recorrível. E o perdão judicial, concedido pela Dilma Rousseff, apenas extinguiu a sua pena e não o seu passado. Eu ainda posso afirmar, sem medo, que Dirceu é criminoso e corrupto. Tá aí, parabéns ao Caio Coppola, né, um jornalista de direita que faz um comentário não criando fatos, mas trazendo, né, de forma bem esclarecida para você, internauta que acompanha aqui o nosso canal. Então, parabéns mais uma vez. Imagine, né, o cara foi condenado a mais de 30 anos de prisão por tantos crimes, agora ser inocentado, porque quem julgou também foi o ex-ministro Sérgio Moro, que hoje é senador da República, né, que julgou o Lula, e a própria Carmen Lúcia disse que são casos diferentes. E mesmo que seja julgado pelo mesmo juiz, não pode se aplicar a mesma pena. Mas o caso para Dirceu foi a mesma coisa do Lula. Bom, não saia do canal sem se inscrever, aperta o sino pra gente, deixa um like importante, o like é muito importante pra gente, compartilhe também aí com os seus amigos, o máximo possível que puder. Olha, minha gente, bate o desespero no PT, porque a situação não é boa. O Lula ele pode ser substituído, né, justamente por conta da baixa aceitação, a popularidade do Lula hoje, até daqueles que eram fãs, né, doentes pelo PT, hoje não votam mais no Lula. Então Lula, cada dia que passa, vai perdendo ainda mais a popularidade. Isso, para ele concorrer nas eleições em 2026, vai ser muito difícil. E dentro dos bastidores do PT, há informação que ele já anda comentando sobre isso, que ele talvez não seja o candidato em 2026, e isso criou, de fato, um arranhão dentro do partido e muita gente preocupada com a situação. E aí alguns nomes foram citados. Avalie aí. Existem alguns nomes que são naturalmente sucessores do presidente, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há outros mais que também são citados dentro do partido, que não tem tanto força eleitoral a nível nacional, como é o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que foi governador da Bahia, e o Camilo Santana, né, atual ministro da Educação. Desses aí, o Haddad tem mais projeção nacional, já que se candidatou também e foi derrotado. O Haddad foi reprovado como prefeito de São Paulo, minha gente. Imagine como presidente desse Brasil. E o Lula, né, tá aí, já está com medo, já sabe que em 2026 a situação para ele é bem difícil. E se ele não concorrer, já prepara alguém, e isso tem criado, de fato, um mal-estar grande dentro da cúpula do PT. E aí, qual é a sua opinião? Zé Dirceu pode se candidatar,
Zé Dirceu já pode ser candidato a presidente da República, a deputado, a vereador, né? Acho que vereador ele não, talvez, não sei, mas ele deva querer um cargo a nível nacional. Então, deixa aqui a sua opinião. Eu vejo que você também vê os vídeos aqui, mas você não comenta. Deixa um comentáriozinho pra gente aí. E você que está aqui também, está me vendo aqui, que ainda não é inscrito, tem percebido que algumas pessoas entram aqui, assistem os vídeos, mas não se inscrevem no canal. Dá essa força pra gente. Se inscreve, aperta o sino das notificações, deixa um like e também nos ajude compartilhando. Vamos juntos, o Brasil tem jeito.